Graça e paz, igreja linda do Senhor. Amém. Glória a Deus. Como é bom estar na casa do Pai, né? Vamos ficar de pé. Que hoje, diga assim comigo, hoje é dia de milagre. Hoje é dia de cura. Hoje é dia de renovação da mente. Amém? Vamos sair daqui hoje com a nossa mente renovada através da palavra de Deus. Amém, igreja? Tem uma palavra que o Senhor diz assim, que é a bênção, né? A bênção de Moisés em Números 6. Então o Senhor disse a Moisés, 6:22, diga a Arão e a seus filhos que abençoem o povo de Israel com esta bênção especial. Que o Senhor o abençoe e o proteja. Que o Senhor olhe para você com favor e lhe mostre bondade. Que o Senhor se agrade de você e lhe dê paz. Amém? Essa é a oração. O Senhor nos abençoou. Então o Senhor, Ele olhará para nós, nos dará paz e bondade e nos cobrirá com o seu amor. E nós precisamos crer todos os dias nessa bênção. Essa bênção não foi no Antigo Testamento, essa bênção está conosco todos os dias. Essa bênção nos cerca, nos segue todos os dias. A bondade do Senhor nos segue todos os dias. Precisamos crer, porque dias difíceis virão. Dias difíceis nós enfrentaremos, sim. Todos nós enfrentaremos e enfrentamos, mas precisamos crer que a bondade do Senhor nos cerca, mesmo nesses dias maus. Amém. Te convidamos, Espírito Santo, esteja conosco nessa noite. Esteja conosco, meu Senhor. Abre os nossos olhos, meu Deus. Queremos ver a Tua face, queremos ouvir a Tua voz, Senhor. Que possamos sair daqui, meu Deus, ministrados pela Tua palavra, transformados pelo poder da Tua palavra. É disso que precisamos, Senhor, porque só a Tua palavra transforma e liberta as nossas vidas, Senhor. Somente a Tua palavra, meu Deus, é nela que acreditamos. É nela que acreditamos, Senhor. Que o Senhor, meu Deus, faça hoje o que nenhum homem pode fazer. Seja bem-vindo, meu amado. Seja bem-vindo a este lugar. Toma a primazia, meu Deus. Toma esse culto, é teu. Estamos aqui apenas por Ti, Senhor. Não temos nenhum outro, Senhor. Nenhum outro. Apenas por Ti, ó Deus. Por Ti, Senhor. Recebe o nosso louvor, a nossa adoração, Senhor. Estamos aqui para dizer que Te amamos e Te adoramos. E que precisamos de Ti. Temos a Ti, nada mais precisamos, meu Deus, apenas a Ti. Aleluia. Aplauda Ele, aplauda Ele. Glória a Deus. Abra os olhos do meu coração, quero Te ver, Senhor. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração, quero Te ver, Senhor. Exaltado e bem alto, brilhando a luz da Sua glória. Derrama Seu amor e poder, pois Tu és santo, santo, santo. Exaltado
coração, eu quero te ver. Quero te ver, Senhor, exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória. Derrama seu amor e poder, pois só Ele é santo. Santo, 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 exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória. Derrama o seu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Quero te ver. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Quero te ver. Quero te ver. Quero te ver. Quero te tocar. Quero te abraçar. Quero te ver. Quero te ver. Quero te ver. Quero te tocar. Quero te abraçar. Quero te ver. Quero te ver. Quero te ver. Quero te tocar. Quero te abraçar. Quero te ver. Quero te ver. Quero te ver. Eu quero te tocar. Eu quero te abraçar. Quero te ver. Só a igreja. Quero te ver. Declare o seu amor por Ele. Quero te ver. Quero te tocar. Quero te abraçar. Quero te ver. Quero te ver. Quero te tocar. Quero te abraçar. Quero te ver. Quero te ver. Quero te ver. Quero te tocar. Quero te abraçar. Quero te ver. Quero te ver. Aleluia. Oh, como queremos, Senhor, te ver. Queremos sim, Senhor, sentir o teu toque todos os dias. Sentir esse abraço. Sentir, Senhor, meu Deus. Sentir que somos abraçadas e amadas por Ti. Como é bom, Senhor. Como é bom saber que o Senhor nos ama e que Tua bondade nos cerca. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Te amo, Deus.
Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando eu me levanto até eu me deitar, eu cantarei a bondade de Deus. Doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão. Tua presença me conforta. Eu sei que és meu Pai, que amigo és, e eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus, porque Ele é fiel. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Vamos dizer novamente: te amo, Deus. Te amo, Deus. Tua graça Tua graça nunca falha. Todos os dias Eu estou em tuas mãos. desde quando eu me Desde levanto quando eu me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. Então diga porque Ele é fiel. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus, porque Ele é fiel. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. 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 Eu me rendo a ti,
Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade, declare. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. A voz da igreja, tua bondade. Para Jesus, tua bondade me seguirá. Sua declaração de fé essa noite. Tua bondade me seguirá. Querido Senhor Deus, nós louvamos o Teu nome, te engrandecemos, te exaltamos. Essa é a confissão da nossa fé. Cremos que a Tua bondade nos seguirá todos os dias das nossas vidas. Todos os dias, todos os dias, todos os dias. Tua bondade está conosco, nos cercando. Estamos, como diz a Tua palavra, estamos cercados por trás e por diante. A Tua glória vem sobre nós, Tua graça, Teu favor, a Tua justiça. Tua palavra diz: ó, provai e vede que o Senhor é bom. Estamos hoje aqui experimentando, estamos provando e experimentando que o Senhor é bom. O Senhor é bom, a Tua bondade dura para sempre. A Tua bondade dura para sempre. E sobre a Tua bondade vivemos, essa é a confissão da nossa fé. Não adianta os cenários, as circunstâncias, as situações, elas não mudam a Tua bondade, elas não alteram a Tua bondade. Não vivemos por vista, vivemos pela fé. Não vivemos pelaquilo que é aparente, mas pelaquilo que cremos. E cremos na Tua palavra e na confissão desta noite, de que o Senhor é bom. Todo o tempo o Senhor é bom. Todo o tempo o Senhor é bom. Estamos debaixo desta bondade. Você pode fazer essa declaração mais uma vez? Tua bondade me seguirá, Senhor. mais uma vez para Ele. Tua bondade me seguirá, Senhor. 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 Aplauda forte ao Senhor se você crê nisso. Se você crê, aplauda forte ao Senhor. Para Ele, para Jesus. Para o nosso lindo Jesus. A Ele a glória. A Ele a glória. Amém. Glória a Deus. Levante suas mãos e diga assim: eu sou amado por meu Pai e desfruto da sua graça. E em Cristo fui feito sua justiça, e a sua bênção sempre está comigo. Sua bênção sempre está comigo. Amém. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Graça e paz, igreja linda do Senhor. Quantos estão felizes de estarem na casa do Senhor? Diga amém. Glória a Deus, eu também estou muito feliz. E a Bíblia diz, né? Alegrei quando me disseram, vamos à casa. Devemos estar sempre felizes, alegres, cheios de júbilo quando estamos na casa do Senhor. Amém. E hoje Deus tem uma palavra, mais uma vez, de cura sobre nossa vida, para nos abençoar. Vou pedir que cesse toda a movimentação no santuário,
para que possamos receber a palavra que o Senhor reservou para essa noite. O primeiro texto que vamos ler é um texto deveras conhecido, mas vamos partir desta palavra que está em 2 Timóteo, capítulo 1. 2 Timóteo, capítulo 1, verso de número 7. Quem encontrou, diga reino. E, pelo que eu vi, tem muita gente procurando 2 Timóteo 1,7. Vou perguntar de novo. Quem achou, diga reino. Quem está comigo, diga aleluia. Ok, a Bíblia diz assim, na minha versão diz, pois Deus não nos deu um espírito que produz temor e covardia, mas sim que nos dá poder, amor e autocontrole. Vou ler de novo. Pois Deus não nos deu um espírito que produz temor e covardia, mas sim que nos dá poder, amor e autocontrole. Quantos podem dizer amém? Ok. Quero ministrar hoje, ainda sobre o nosso tema geral, que separamos para as quartas-feiras, que é a fé para a cura emocional. Quero ministrar hoje sobre o medo. Sobre o quê? Sobre o medo. E eu sei que muitas pessoas, ao lerem esse texto, principalmente a depender da versão, elas acreditam que esse texto está falando que existe um espírito chamado medo, e que é desse espírito que essa palavra está falando. Mas eu não estou dizendo que exista ou não um espírito chamado medo, mas na verdade não é isso que esse texto está dizendo. Ela não está dizendo que existe um espírito chamado medo. Esta passagem não está dizendo isso. O que essa passagem está dizendo é que nós não recebemos da parte de Deus um espírito que vai produzir em nós o medo. Está claro até aqui? Então vou repetir. Eu não estou dizendo que existe ou não um espírito chamado medo. O que eu estou dizendo é que esse texto não está falando isso. O texto está dizendo que nós não recebemos da parte de Deus um espírito que produz em nós medo. Mas a Bíblia diz que recebemos o Espírito de Deus que produz em nós poder, amor e autocontrole. Ou na minha versão diz, é Ele quem nos dá, nos concede poder, amor e autocontrole. Alguém pode dizer aleluia? Então vamos lá, preste bem atenção. Baseado na lei da primeira menção, que é um dos princípios de interpretação bíblica, toda vez que eu quero entender algo na palavra, eu preciso buscar aonde aquilo é mencionado pela primeira vez. E normalmente, neste lugar, você vai encontrar a origem daquilo. E a primeira vez que o medo aparece na história da humanidade é exatamente pós a queda. Então significa que o primeiro homem, Adão, era destituído de medo, não havia medo em Adão. Adão foi criado para ser o regente da terra. A Bíblia diz que os céus são céus do Senhor, mas a terra Ele concedeu aos filhos dos homens. Então Adão era o regente da terra. E como é que eu sei que Adão era o regente da terra? Um dos motivos claros da palavra, ou melhor, uma demonstração clara da regência de Adão sobre a terra, é que Deus mandou Adão colocar o nome nos animais. Eu já expliquei isso para vocês aqui. Só quem pode nomear algo é o seu Criador. Então significa que Deus torna Adão coparticipante da sua criação. Ainda que Deus criou os animais, Deus entregou a autoridade sobre Adão de nomear cada um deles. E era uma autoridade tão real que a Bíblia diz, o nome que Adão deu, passou a ser. Alguém pode dizer aleluia? Então Adão não era movido pelo medo, Adão era movido por uma autorização ou uma autoridade dada por Deus.
Alguém pode dizer aleluia? Ok. Mas a Bíblia diz que após a queda, o medo surge. Então, ainda que, eu não estou dizendo aqui que existe um espírito chamado medo ou não, eu posso afirmar, baseado na lei da primeira menção, que a origem do medo é espiritual. Diga comigo, a origem do medo é espiritual. Mais uma vez, a origem do medo é espiritual. Então, foi só após a queda espiritual do homem que o medo surgiu, o medo entrou na humanidade. Está claro até aqui? Diga amém. Agora, vamos lá. Se o Senhor não nos deu um espírito de medo, então o medo que age nas nossas almas não tem uma origem em Deus, mas sim uma origem no pecado e uma ação ou uma interferência ou uma atuação do diabo. Está claro até aqui? Diga amém. Então vamos lá. Ainda que a origem do medo seja espiritual, o medo atua sobre as nossas emoções. Sobre as nossas o quê? Emoções. Então, vocês já entendem isso aqui, eu já ministrei sobre isso, não é o tema hoje aqui, mas vocês já entenderam que as nossas emoções estão a nível de alma. Ok? Então, ainda que a origem do medo seja espiritual, o medo atua sobre as emoções, atua a nível de alma. Está claro até aqui? Diga amém. Eu estou repetindo exatamente porque nós precisamos ter esse conceito claro. Vamos lá, então diga assim comigo. O medo é espiritual, mas atua em nossas emoções. Em outras palavras, atua em nossa o quê? Na nossa alma. Ok. O texto diz então que nós não recebemos esse Espírito de Deus. Então, se você sente as suas emoções sendo oprimidas, e guarde bem essa palavra, opressão, oprimida pelo medo, saiba que isso não vem de Deus, então precisa ser combatida. Toda mensagem na igreja deve ser uma mensagem onde nós sejamos transportados do momento em que estamos para o momento em que Deus quer que estejamos, ou seja, sejamos transportados do reino das trevas para o reino do Filho do amor de Deus, que não é somente uma mudança de lugar, mas uma mudança de situação. Você precisa aprender que a palavra quer lhe transportar de uma vida para outra. E o medo, assim como a ansiedade, não faz parte da vida do reino. Alguém pode dizer aleluia? Porque entendo, novamente, se não foi Deus que lhe deu medo, uma outra pessoa lhe deu. Eu já disse para vocês, não existe nada no éter flutuando e de repente você capta. Você não é uma antena parabólica que fica captando coisas que estão passeando por cima da sua cabeça. Não. Se não foi Deus que lhe deu esse espírito de medo, alguém pôs ele em você. Volto a dizer, o medo teve origem na queda espiritual do homem, no pecado. Mas quem toma partido dele é o diabo. Então, quem colocou isso dentro de você não foi Deus. O medo que você sente não foi Deus que colocou. E esse medo precisa sair da sua vida. E se você crê, ele começa a sair hoje. Alguém pode dizer aleluia? Ok. Daqui a pouco a gente continua caminhando. Estou ainda reforçando aqui o mesmo versículo. Então a Bíblia diz, o Espírito que Deus nos deu não é o Espírito que produz em nós o medo. Então existe um Espírito que produz em nós o medo. Como eu disse, é algo espiritual e que esse produto ou esse resultado atinge nossas emoções. Não começa na alma, mas chega na alma, porque é espiritual. Lembre-se, tudo que é espiritual tem regência sobre o físico.
Irmãos, se você quiser realmente mudar de vida, aprenda os princípios espirituais. Porque na hora que você começar a mudar as coisas na sua vida espiritual, as coisas no seu mundo físico vão acompanhar. Nunca o contrário, você nunca muda nada físico para alterar o espiritual. Agora comece a mudar coisas espirituais na sua vida, se você vai ver se não vai refletir no seu físico. Eu já expliquei isso para vocês, e eu falo isso sem vaidade, irmãos. À medida em que eu comecei a estudar mais a Bíblia, eu comecei a perceber que eu estava mais inteligente. Por que será? Porque é simples. A Bíblia diz, no livro de Provérbios, que uma das amigas, vamos dizer assim, da sabedoria é a inteligência, bimbinar a inteligência. A Bíblia diz, eu, a sabedoria, moro com a inteligência. Quanto mais da sabedoria você recebe, mais inteligente você fica. Por quê? Porque um dos impedimentos para a gente pensar correto é exatamente as ideias velhas, passadas. A Bíblia diz ideias dos fundamentos antigos, mas Deus não nos está nos levando para as coisas antigas, Ele está nos levando para as coisas novas. E quando eu falo de coisas novas, são coisas que não existiam antes em nossa vida. Meu irmão, nós podemos ter sido anteriormente as piores pessoas do mundo, mas uma das coisas que eu amo de ser um pregador do Evangelho é que eu acredito que a palavra pode mudar a vida de qualquer pessoa. Não há ninguém que não possa ser transformado pelo poder da palavra. Amém? A pessoa pode chegar com a vida toda arrasada, casamento, finanças, emoções, mas, meu irmão, se ele permitir que a palavra faça o que ela foi criada para fazer, a vida dessa pessoa muda completamente. Alguém pode dizer aleluia? E nós temos histórias bíblicas à vontade para ver homens que mudaram radicalmente depois que foram tocados pelo poder da palavra. Então, o medo não deve permanecer na sua vida. Ele não pode ter a regência das suas emoções, mas você não pode atuar sobre o medo de forma mental, porque a origem dele é espiritual. É por isso que estamos pregando a palavra, porque a palavra tem poder de fazer isso na sua vida. Porque a palavra é espiritual. Alguém pode dizer glória a Deus? Ok. Mas vamos então falar de algumas coisas aqui rapidamente, por causa do tempo curto que temos. Falar 3 coisas rapidamente. Poderia falar outras, mas quero falar dessas 3 aqui. Então você já entendeu que o medo tem origem espiritual, que apesar dele ser espiritual, ele atua no campo das nossas emoções, e apesar dele ter origem espiritual, a origem dele não é Deus, não é de Deus. Deus não lhe concedeu o espírito de medo, veio de outra pessoa, veio de outro lugar, então você não deve aceitar na sua vida. Porque, em primeiro lugar, o medo lhe subtrai. Essa é a primeira ideia aqui. O medo, ele lhe subtrai. Vamos a um texto conhecido aqui. Primeira coisa que o medo faz, ele lhe subtrai. Vai comigo em Mateus, capítulo 25, vai lá. Mateus 25, verso de número 25 também. O capítulo é 25 e o versículo também. Vocês encontraram? Diga amém. A Bíblia diz assim, vou ler a partir do verso 24 para ficar claro, mas a ênfase é o 25. Por último, o servo que havia recebido um único talento veio e disse: eu sabia que o Senhor é homem severo, que colhe onde não plantou e ajunta onde não semeou. Tive medo de perder seu dinheiro, seu talento. Por isso o escondi na terra. Aqui está ele. Percebam que o texto diz que aquele homem que pegou o talento, que o Senhor havia dado para ele multiplicar, isso fica claro
quando lemos os outros dois que haviam recebido anteriormente, ou antecipadamente, no texto aqui, todos os outros dois servos pegaram os talentos que receberam e multiplicaram. Mas esse ele não multiplicou o talento porque ele o enterrou, ele o escondeu. Ele não era um homem desonesto porque ele não perdeu o talento, mas ele não o multiplicou. E aqui traz a ideia de que você não pode perder uma coisa que está dentro de você. Faz sentido isso, sim ou não? Mas você pode não utilizar. Eu já disse para vocês aqui que às vezes olhamos ou escutamos pessoas dizendo assim: rapaz, você é um cara, uma mulher de potencial, e achamos isso um elogio. Não é um elogio. Quando alguém diz que você é uma pessoa de potencial, significa que ela está percebendo em você coisas que você possui que você não está utilizando. Então significa que o medo, aqui no texto, foi o que ele disse: eu enterrei o talento, não porque eu era desonesto, eu não te roubei. Eu enterrei o talento, eu o escondi porque eu tive o quê? Medo. Medo. Irmãos, não é que ele não tinha capacidade de multiplicar. Porque se o Senhor confiou a ele um talento, é porque o Senhor sabia que dentro da capacidade dele, um talento era suficiente para ele fazer a multiplicação. A Bíblia diz que ele deu a cada um de acordo com a sua o quê? Capacidade. Então ele tinha capacidade de trabalhar com um único talento. Então a questão aqui não é a quantidade, é a ação. E é isso que o medo faz. Essa subtração que eu estou dizendo é que o medo, ele lhe rouba a ação. Ou ele lhe subtrai o que chamamos de potencial. O potencial é o poder que Deus colocou dentro de você para realizar o propósito. Não há ninguém aqui destituído de potencial. Todos aqui têm potencial. Todos. Agora, se você não põe ele para fora, ele vai morrer com você. E um dos grandes elementos para você morrer com o seu potencial escondido e oculto é o medo. O medo, como diz William Shakespeare, o medo fatalmente é o maior ladrão que existe. Porque o medo nos impede de realizar coisas que poderíamos realizar. Shakespeare disse: é o maior ladrão de todos, chama-se o medo. O medo tem roubado você. Há muita coisa que você poderia estar fazendo agora mesmo na sua vida e você não está fazendo. Não é que lhe falta potencial, é porque você está cheio de medo. Alguém está ouvindo ou não? Cheio de medo. Irmãos, vou repetir. Os meus heróis são velhinhos de cabelo branco. Eu lembro de um deles que disse: você é como um container. Ou você estará cheio de fé, ou você estará cheio de medo. Mas nunca cheio das duas coisas. O medo tem roubado de você a chance de realizar o seu próprio potencial. Ou de usar o potencial para realizar o seu propósito sobre a terra. Alguém está ouvindo isso ou não? Então diz comigo: o medo subtrai. Você está sendo roubado. E nós precisamos acordar, irmãos. Às vezes colocamos a culpa em muita coisa fora de nós. Mas normalmente os problemas de nossa vida estão dentro de nós. Mas falando da palavra, existem coisas que estão dentro de nós que não deveriam estar. Existem coisas dentro de nós que não deveriam estar. Uma delas é o quê? O medo. O medo não deveria estar dentro de você. Porque Deus não lhe deu esse espírito. O espírito que produz na sua alma o quê? Medo. Quando você entender até aqui, diga amém. Vamos lá. Segundo. Segunda coisa que nós podemos falar aqui. Vocês estão entendendo até aqui? Diga aleluia. Ok. 1 Samuel, capítulo 17. Vai lá comigo.
1 Samuel, Antigo Testamento. A ênfase está no verso de número 23. Mas vamos ler a partir do verso 21. Você está comigo? Diga amém. Está comigo? Diga amém. Ok, a Bíblia diz assim: logo, filisteus e israelitas estavam frente a frente. Exército contra exército. Ok. Baseado aqui nesse texto, aparentemente, nós não tínhamos, no bom sentido, pessoas comuns ali. Agricultores, pessoas que trabalhavam com pecuária, não. Só estava ali a representação militar de cada nação. Estava o exército dos filisteus e o exército de Israel. E aí, aproveitando, trazendo para vocês aqui um contexto histórico e cultural, era comum naqueles dias que um exército tivesse um campeão, que em hebraico é El Gibor, ou melhor, Gibor. E Deus usa esse nome também para ele mesmo. Quando a Bíblia diz El Gibor, está dizendo o Deus guerreiro, o Deus que guerreia, o Deus que trabalha e vence batalhas, vence guerras. Amém? Então, cada exército é o seu Gibor, o seu herói, o seu campeão. E aqui os filisteus tinham Golias. Então, muitas vezes, a batalha era vencida só pela luta dos dois campeões. O campeão de um exército do outro, não precisava morrer tanta gente. Se o campeão vencesse, o outro exército estava automaticamente todo derrotado. Então, quando o Gibor dos filisteus, que era Golias, se apresentou, ele começou a dizer: para que a gente não precise se degladiar os dois exércitos, manda o Gibor de vocês, o guerreiro de vocês, o herói de vocês, lutar contra mim. Só que o texto diz que ele fazia esse desafio para o exército de Israel que estava à frente dele. Então, todos ali, teoricamente, eram guerreiros, eram lutadores. Mas o texto diz assim, verso 23: enquanto falava com eles, Golias, o guerreiro filisteu de Gate, saiu das fileiras do exército filisteu, e Davi o ouviu gritar seu desafio habitual. Ele fazia isso todos os dias, na esperança de aparecer um para lutar contra ele. Verso 24 diz: quando os israelitas viram Golias, começaram o quê? A fugir apavorados. E perguntavam uns aos outros: vocês viram aquele homem? Eu acho interessante porque eles eram guerreiros. Eu não estou falando aqui de... Vocês assistiram aquele filme 300? Sim. O cara disse: rapaz, você vai lutar com... Só vocês mesmos são orgulhosos. Vão lutar contra o exército de Xerxes com 300 homens. Aí ele disse: você aí, qual é o seu trabalho? Ah, sou artesão. E você? Agricultor. E você? E vocês? Todos eram guerreiros. É uma diferença muito grande. Você pode ter um exército, há um ditado, acho que, se eu não me engano, é um ditado árabe, que diz assim: há mais esperança para um exército de ovelhas liderado por um leão do que um exército de leões liderados por uma ovelha. Todos eram guerreiros. Aqui eu tenho guerreiros, mas a Bíblia diz que por causa do medo, eles ficaram desestabilizados. Tudo que eles sabiam, tudo que eles haviam aprendido durante anos de batalha, porque ninguém entra no exército da noite para o dia. Existe um período de preparação. Todos eles estavam ali morrendo de medo, e a Bíblia diz que eles fugiram apavorados. E essa é a segunda coisa que o medo faz. Ele vai lhe desestabilizar emocionalmente. E olha à sua volta e percebam
Quantas pessoas não conseguem mais lidar com a vida por causa do medo? Elas têm medo de desafio, medo de encarar coisas novas, medo de encarar uma prova, medo de encarar uma promoção, medo de se arriscarem a realizar algo que nunca fizeram, medo de mudança. E quando essas coisas começam a acontecer na vida delas, fugindo do seu controle, elas ficam destabilizadas. Elas não sabem lidar. Algumas ficam até doentes. Vocês sabiam que há pessoas que ficam doentes para não encarar um desafio na sua vida e que aquela doença foi produzida pelo medo para que ela tenha uma desculpa para não encarar o que está diante dela? Tão poderoso que é o medo. Tem gente que na semana de realizar algo vai ter uma disenteria, uma diarreia. Por quê? Porque ela vai estar totalmente estabilizada por causa do quê? Do medo. Do medo. Há pessoas, escute, há pessoas que por causa do medo, elas vão gaguejar, mesmo sabendo todo aquele assunto. Tem gente que domina completamente um assunto, mas coloque ela para falar diante de outras pessoas. O medo que ela tem de encarar outras pessoas faz com que ela perca todo o domínio do assunto que ela tem. E ela sabe muito. Sim ou não? Então o problema não é o conhecimento. É como o exército. Não é que eles não sabiam guerrear. Não é que eles não sabiam pegar na espada. Não é que eles não sabiam lutar. Eles estavam carregados de quê? E o medo tornou eles inúteis para a batalha. Está fazendo sentido para você, sim ou não? Agora, minha pergunta é, imagine você crente em Jesus, andando sobre esta terra e você não consegue realizar coisas ou adoece por causa do medo. E eu pergunto a vocês se isso é desejo de Deus. Porque às vezes nós somos muito religiosos, nós achamos que Deus só está preocupado com os nossos pecados morais. Mas, às vezes, você não está acolhendo em seu coração a imoralidade, mas está acolhendo em seu coração o medo, e aquilo é tão ofensivo para Deus quanto a imoralidade sexual. Alguém está ouvindo isso ou não? Você está acolhendo o medo em seu coração, está deixando ele ali. Por quê? Porque você acha que não está ofendendo ninguém a não ser você mesmo, mas aquilo ofende a Deus. Percebam que um filisteu começou a xingar a Deus, o Deus de Israel. Começou a falar mal do Deus de Israel, porque o povo era frouxo, covarde. E quantos de nós não estamos honrando o nome do Senhor por causa do medo? Deus já te mandou você fazer coisas que iriam honrar o nome dele. Porque escute, o nome de Deus é honrado quando você age em nome dele. Quando você age debaixo de uma ordem dele. Mas se você tem medo, como é que você vai glorificar o nome de Deus? Como você vai honrar o nome dele? Quando você entendeu até aqui? Então diga assim comigo. O medo rouba. Diga comigo, e o medo nos destrói emocionalmente. Antes de eu continuar, igreja, algumas semanas atrás estávamos falando sobre ansiedade, sim ou não? Lembram disso? Vocês sabem que a ansiedade, ela tem um nível inicial, mas que se ela não for tratada e trabalhada, ela pode chegar ao nível doentio dela e grave. Uma pessoa que permite que a ansiedade dela não seja tratada e ela começa a ir ao nível de adoecer essa pessoa, algumas pessoas, por causa da ansiedade, desenvolvem uma coisa chamada pânico.
E uma pessoa com crise de pânico, ela já não consegue mais encarar a vida. Ela não trabalha, ela não estuda, ela não desenvolve as coisas que naturalmente ela faria, porque o pânico não permite. O que aconteceu com as emoções dessa pessoa? Chegou a um nível tão grande de estresse e de ansiedade, que as emoções dela se tornaram em frangalhos. Ela perdeu o próprio controle da sua vida. Aí é claro que existe hoje tratamentos, ajuda, e tudo isso é válido. Mas volto a dizer, nós não podemos desconsiderar a origem do medo. O medo tem uma origem espiritual. Quando você entender até aqui, diga amém. Então diga assim comigo. O medo rouba e o medo destrói as emoções. Então muita gente fica doente, perde o controle da sua vida por causa do medo. Aqueles homens eram guerreiros, haviam passado por muitas lutas, batalhas, mas naquele dia estavam tão cheios de medo que fugiram apavorados. Não conseguiram encarar o desafio diante deles. Teve um para chegar lá e dizer, não, eu vou encarar. Eles estavam completamente apavorados. Agora, um detalhe. Percebam que a comunicação entre eles era a mesma. Todos eles disseram a mesma coisa. A Bíblia diz, disseram uns para os outros. Você viu o tamanho daquele homem? Significa que pessoas que têm medo se revelam pelo mesmo tipo de linguagem. Vou repetir. Pessoas que têm medo se revelam pelo mesmo tipo de linguagem. Vou repetir. Pessoas que têm medo se revelam pelo mesmo tipo de... Todos eles disseram a mesma coisa. Vocês viram o tamanho daquele gigante? Não é minha mensagem hoje aqui, mas eu não posso deixar de falar. Percebam que quando Davi entrou no cenário da história, e Davi não fazia parte do exército, ele não era um guerreiro. Davi era o quê? Davi era o quê, igreja? Pastor de ovelhas. Então, teoricamente, ela é o que tinha menos propensão de aceitar ser o gibô do exército de Israel. Todos disseram, olhe o tamanho do gigante. Davi foi o único que disse, o que é que eu vou ganhar se eu derrubar o gigante? Ele não viu o desafio, ele olhou para a recompensa. São duas pessoas completamente diferentes. Alguém está ouvindo ou não? Você quer crescer e vencer seu medo? Saiba que muitas coisas que você almeja na sua vida está logo depois do seu medo. Se você vencê-lo, aquilo que você mais deseja está logo depois do seu medo. Alguém pode dizer aleluia? Davi disse, o que é que vão me dar se eu vencer este medo? Se eu vencer esse gigante? Se eu vencer este desafio? Se eu vencer essa pessoa grande que está diante de mim? Ele não olhou para o gigante, ele olhou para quem estava depois do gigante. A recompensa. Alguém pode dizer glória a Deus? E aí, como toda a Bíblia ela é perfeita, toda alinhada, olhe esse texto que é o terceiro ponto da mensagem. Deixa eu encontrar esse texto aqui. Me dê um minuto, por favor. Deus está falando com você, diga aleluia. Ok. Vai comigo, por favor, em Deuteronômio 20. Deuteronômio, capítulo 20. Vai lá comigo. Antigo Testamento. Ok. Ok. A ênfase é o verso 8, mas eu vou ler o 7 para criar contexto. Deuteronômio 20, verso 8. Eu vou ler o 7 só para dar contexto. Você está comigo? Diga amém. Olha o que esse texto diz. Alguém aqui acabou de ficar noivo de uma mulher, mas ainda não se casou?
vá para casa e tome a mulher como esposa. Se você morresse na batalha, outra pessoa a tomaria como esposa. Então aqui está vendo uma recomendação sobre guerra, sobre batalha, certo? E aí quando eu li esse texto, eu me lembrei que eu já li aquele livro, como muitos aqui já devem ter lido também, A Arte da Guerra. Meu irmão, aqui tem muito mais sabedoria do que qualquer outro livro. A Bíblia está dizendo assim, olha, se você está noivo e ainda não se casou, não vá para a batalha. Volte para casa, case com essa mulher, porque se você morre lá no front, no lugar da batalha, ela vai ficar solteira novamente e vai casar com alguém. Ou melhor, ela não vai estar comprometida com mais ninguém e vai se casar. Aí, dentro desse contexto de batalha, estava dando orientação, olha o que diz o verso 8. Os oficiais também dirão, alguém aqui está com medo ou angustiado? Fazendo a pergunta. Se estiver, vá para casa, antes que amedronte mais alguém. Meu Deus. Isso é Bíblia, irmão. Está lá o exército, aqui a orientação para a batalha. Aí ele diz, alguém entre vocês que está com medo. A palavra em hebraico é alguém entre vocês que é medroso. A ideia no hebraico é assim. E a ideia é alguém entre vocês que é tímido de coração ou com o coração que se derrete. Alguém está ouvindo ou não? Em hebraico a ideia é alguém entre vocês que é um medroso e cujo coração se derrete, volte para casa. Porque se você ficar, você vai contaminar os outros. E esse é o terceiro ponto. O medo subtrai. O medo vai destabilizar as emoções e o medo, ele contamina. Alguém está ouvindo ou não? O medo faz o quê? E aqui há duas esferas que eu quero falar. Primeiro delas é que se você mantiver um medo na sua vida, ele vai contaminar outras áreas da sua vida. Que o medo se espalha. E aí se você está achando que eu sou maluco, preste bem atenção. Se você ler a Bíblia com calma, você vai perceber que uma das melhores coisas para a sua fé crescer é ver exatamente a sua fé em ação. Quando você põe a sua fé em ação e vê o resultado da sua fé, você ganha mais fé para o próximo desafio. Sim ou não? Mas significa então, do outro lado, se você teme algo e é paralisado pelaquilo que você teme, somos seres de hábito. O próximo desafio que se levantar na sua vida, mesmo que seja de uma outra área diferente daquela, você vai criar o hábito de temer e se paralisar. Simples assim. Faz sentido para você ou não? O que é que eles estavam dizendo? Não só se você tiver medo, isso vai contaminar você, mas se você tiver medo, vai contaminar os outros. Então é melhor que você volte o quê? Para casa. Vai contaminar os outros. Volte para casa. Se vocês ficarem os medrosos, vocês vão amedrontar os outros. Alguém já ouviu isso ou não? Então diga assim comigo. O medo contamina. Ok. Quero mostrar algo aqui para vocês, dentro do próprio texto. Olha o que aqui diz. Olha o que aqui diz Deuteronômio 20, verso 1. Vai lá comigo. Deuteronômio 20, verso 1. Vai lá comigo. Ok, olha esse texto. Quando saírem para lutar contra seus inimigos, percebam que Deuteronômio 20 está falando sobre batalha, sobre guerra. Quando saírem para lutar contra seus inimigos e enfrentarem cavalos e carros. Ok.
enfrentarem um exército maior que o seu, não tenham medo. O Senhor seu Deus, que os tirou da terra do Egito, está com vocês. Percebam que a palavra... Eu falei com vocês, eu já li A Arte da Guerra. Isso aqui é muito melhor do que qualquer livro que já foi escrito. A Bíblia está dizendo, você vai entrar numa batalha. Não importa se quem vem contra você tem carros, tem cavalos, e se o exército dele é maior que o seu. Irmãos, isso é uma palavra. Não importa quem vem contra você. O que importa é quem está com você. Não é o que você tem, é quem você tem. É a abertura do texto de guerra, de batalha. E aí depois ele vai dando todas as orientações. Até chegar no verso 8 ele dizer, quem tem medo volte para casa. Primeiro ele diz, não tenham medo. Pois o Senhor, o teu Deus que os tirou da terra do Egito está com vocês. Alguém pode dizer aleluia? Diga comigo, isso aqui é uma declaração de fé. Vamos lá. Vocês acham que eu fico viajando quando eu prego essas mensagens? Vamos lá. Verso de número 2. Quando se prepararem para a batalha, aí é os guerreiros, os soldados vão se preparar para a batalha. A Bíblia diz, ouçam, o sacerdote virá à frente e falará aos soldados. O que o sacerdote vai dizer? Dirá, ouçam homens de Israel, ao saírem hoje para lutar contra seus inimigos, sejam corajosos, não tenham medo, não se apavorem, nem tremam diante deles, pois o Senhor teu Deus vai com vocês. Ele lutará contra seus inimigos em seu favor e lhes dará vitória. Alguém pode dizer aleluia? Alguém pode dizer glória a Deus? Uau, meu Senhor! O que significa? Que ele está dizendo o seguinte, aqui é a nossa declaração de fé. Então, todas as vezes que vão lutar, nós vamos fazer essa declaração. Nós vamos falar, a Bíblia diz, então vocês dirão, não tenham medo, não se apavorem, não tremam diante deles, o Senhor é conosco para nos dar a vitória. Eu declaro aquilo que eu creio. Eu ouço a palavra e eu declaro a mesma palavra. O texto começa dizendo, o Senhor é com vocês, e é a declaração de fé. Não vou ter medo, não vou me apavorar, não vou tremer diante deles, porque o Senhor é comigo. Quem pode dizer glória a Deus? Escute, vocês acham que tipo de movimento acontecia ali? Você acha que o pessoal ficava mais abatido ou se levantava? Aquela palavra de fé influenciava ali. Ok? Contagiava. Agora, se uma palavra, uma declaração de fé pode levantar um exército, uma palavra de medo pode derrubá-lo. É a forma como o medo contamina, com as palavras. Se você tem medo, você vai fazer uma declaração de medo para a sua vida. Você vai dizer, gente, eu estou tão apavorado com essa prova que eu vou fazer amanhã. Você está declarando para você mesmo. E como eu disse, você está se auto-ministrando. E como seres de hábito, você vai criar o hábito de viver com medo. O medo vai mover você. Se você tiver medo hoje de uma prova, amanhã você terá medo de uma outra coisa, você vai realizar, mas terá medo do mesmo jeito, porque vai te contaminar. Só que o que vai acontecer é o seguinte, seus filhos vão estar do seu lado, e você vai dizer para o seu filho, tenha medo. O medo é a história do Marlim, o peixe palhaço do Procurando Nemo. Lembra da história? Não nade no oceano, porque o oceano é perigoso. Mas por que o Marlim tinha aquele trauma? Porque a esposa dele havia sido atacada por uma barracuda. Lembra-se disso? Ele tinha medo do oceano. E ele tentou transferir o medo dele para o filho. Quando você tem medo, sua linguagem vai ser de medo. Porque Jesus disse, o homem tira do seu coração o seu tesouro. Ou melhor, ele tira do seu tesouro as suas coisas, boas, novas ou velhas.
Do tesouro do seu coração, o homem tira as coisas novas ou velhas. Você tem que entender que o que você põe dentro do seu tesouro, do seu coração, vai vir para fora. Se o seu coração está cheio de medo, você vai falar do seu medo. E vai contaminar as pessoas à sua volta. Porque está ouvindo isso ou não? Mas também se você fizer o que hoje estamos fazendo, e abrir a palavra, e começar a falar daquilo que cremos, você também vai influenciar pessoas. Alguém pode dizer aleluia? Meu irmão, se o medo contamina, eu acredito que a fé ela é muito mais contagiante. Alguém pode dizer glória a Deus? Mas o texto está dizendo, irmãos, antes da gente continuar, que se alguém tem medo, a Bíblia diz, volte para casa para que você não coloque medo nas outras pessoas. E você faz isso assim como a fé com as suas o quê? Palavras. Diga assim comigo. Minhas palavras têm o poder da vida ou da morte. Estou inventando isso ou está na Bíblia? Poder da vida ou da morte. Ou eu vou ministrar fé, ou eu vou ministrar medo. Mas sempre estarão em lados opostos. Mas quando é que eu ministro fé? Quando o meu container está cheio de fé. Quando é que eu ministro medo? Quando o meu container está cheio de medo. Quando o meu interior. Agora, de onde vem o medo e de onde vem a fé? Não vem do mesmo lugar. E eu quero mostrar algo para vocês. Quantos querem ser abençoados ainda essa noite? Amém. Ok. Aqui vamos partir para o ponto final. Então você já entendeu que o medo ele subtrai, o medo estabiliza as emoções e o medo ele contamina. Esse é o terceiro ponto. Deus está falando com você até aqui, diga aleluia. Ok, deixa eu mostrar algo aqui para vocês. E aqui a gente vai fechar a mensagem. Vamos lá então aqui na sequência. Vai comigo em 1 João, capítulo 4. Primeira epístola de João. Capítulo 4. A partir do verso 17. 1 João 4, 17. Você está comigo? Diga amém. Com os olhos no texto. A Bíblia diz assim: à medida em que permanecemos em Deus, qual é o segredo da vida cristã? À medida em que permanecemos em Deus, nosso amor se torna mais perfeito. Assim teremos confiança no dia do julgamento, pois vivemos como Jesus viveu neste mundo. Esse amor não tem medo, pois o perfeito amor afasta todo medo. Se temos medo, é porque tememos o castigo, e isso mostra que ainda não experimentamos plenamente o amor. Muito forte isso. Se nós tememos, irmãos, escute bem. A Bíblia diz, em Hebreus capítulo 11, diz que a fé é a substância das coisas que nós o quê? Esperamos, o que está diante de nós. Se a fé é a esperança, é a expectativa do bem, o medo é a expectativa do mal. A Bíblia diz, se tememos, é porque esperamos o castigo, e estamos esperando o mal. Tudo que você faz, você espera dar errado. Como é que você vai ter fé? Você só vai ter medo. Você só faz coisas esperando que vai dar errado. E sabe o que é o pior? É incrível que as pessoas, elas dizem, vou fazer isso, mas eu tenho certeza que não vai dar certo. Eu disse para vocês, Henry Ford, um homem que não tinha nem um segundo grau, e que é uma das maiores companhias da história, disse o seguinte: se você disser que consegue, e se você disser que não consegue,
estará certo em ambas as ocasiões. Por favor, você mesmo disse que não ia dar certo. E sabe que é engraçado? Não deu certo mesmo. E por que não deu certo? Ah, porque é uma mágica que acontece? Não, irmão. Suas palavras têm o poder de criar a realidade que você vai viver. Isso é espiritual. E o desdobramento disso é: sua mente foi criada para sempre trabalhar de forma em que você esteja certo. Então ela vai criar um jeito de sabotar aquilo que você está fazendo para dar errado, para que você esteja o quê? Sempre certo. Sua mente nunca trabalha para que você esteja errado. Ela sempre trabalha para que você esteja o quê? Certo. Sempre. Sempre. Comece a passar os dias dizendo assim: meu Deus, esse trabalho é horrível, ele está me matando. Você vai ver que você vai ficar doente e não vai conseguir trabalhar. Porque sua mente sempre vai querer que você esteja o quê? Você disse que seu trabalho está te matando, a maneira dele lhe matar é você ficando doente. Ou, como o seu cérebro também trabalha para autopreservação, ele vai criar uma maneira de você ser demitido daquele emprego, porque ele estava o quê? Te matando. Alguém está ouvindo isso ou não? Irmãos, o texto está dizendo que se eu permaneço em Deus, então o amor dele na minha vida será aperfeiçoado. E esse amor que é perfeito lança fora todo medo. Porque ao invés de eu ter expectativa do mal, eu tenho expectativa do bem, porque Deus me ama. Acorde de manhã e declare: coisas boas acontecem para aqueles que amam a Deus e são amados por Ele. Alguém pode dizer aleluia? Vamos dizer assim? Coisas boas acontecem para as pessoas que são amadas por Deus e amam a Deus. Aleluia, eu creio nisso. Ok. Deus está falando com você? Diga aleluia. Vai comigo em Atos, capítulo 10. Vai lá comigo, Atos. Que último texto que vamos ler? Atos, capítulo 10. Atos, capítulo 10. Verso de número 38. Atos 10, 38. Vai lá comigo. Ok. Vocês já entenderam que o verdadeiro amor, ele lança fora o quê? O medo. Vocês sabiam que até falando de forma... na neurociência, quando você eleva a ocitocina, que é o hormônio, o neurohormônio do amor, ele corta o cortisol, que é o hormônio do estresse. Quando você está com medo, você está em nível de estresse alto. Até neurologicamente, o verdadeiro amor lança fora o medo. Alguém pode dizer glória a Deus? Porque a palavra de Deus é perfeita. Ok, vamos aqui. A bênção dessa noite para sermos livrados de todo medo. Sabem também, diga comigo, eu sei. O que é que eu sei? Eu sei que Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. Diga comigo, com o Espírito Santo e com poder. Perceberam que lá no texto de 1 João capítulo 4 falou sobre o amor. Falou sobre o quê? O amor. Aqui está falando sobre o poder. Então Jesus foi por toda parte fazendo o bem e curando todos os oprimidos pelo diabo. Por quê? Porque Deus estava com ele. Conecte os versículos. Conecte os versículos. Se não foi Deus que lhe deu o espírito de medo, alguém lhe deu. E essa pessoa foi o diabo. Por quê? Porque a palavra oprimir aqui, no original,
em grego, traz a ideia de alguém que mantém outro sob controle. Essa é a ideia aqui de opressão. Alguém que mantém outro sob controle. Então significa que o diabo ele precisa ter alguma coisa na sua vida para te manter sob o controle dele. E uma das coisas que o diabo usa para nos manter sob seu controle é o medo. Por isso que a Bíblia diz, não tenha medo. Porque se você tiver medo, você vai estar debaixo de uma regência, debaixo de um controle, debaixo de um domínio, debaixo de uma dominação. E o diabo não é mais o amo, o Senhor da sua vida. Jesus te libertou para sempre, você precisa se manter debaixo dessa libertação. Saia hoje da opressão do medo e creia que Jesus, que é o perfeito amor, é o que eu creio na palavra. Experimente qual é a largura, o comprimento e a altura do amor de Deus por meio de Cristo. Jesus é o amor perfeito e ele saiu por toda parte fazendo bem e curando os oprimidos do diabo. Então não importa quantas pessoas hoje estão aqui, debaixo da opressão do medo, Jesus quer libertar a todos. Alguém pode dizer aleluia? Diga comigo, Jesus é o perfeito amor que lança fora o medo. E ele é ungido de Deus para quebrar a opressão do diabo. De quantos? De todos. De quantos? De todos. Amém. Vamos botar agora a cereja em cima do chantilly. Vamos voltar lá para o texto que iniciamos. Volta lá para o texto. Ok. Já assistiram o filme assim? Que você está... Ele mostra uma cena, aí ele corta aquela cena e começa a contar a história do filme. Aí, de repente, aquela cena que do início volta para o final. E agora ela faz o quê? Sentido. Meu irmão, eu vou te dizer, vou ser sincero para vocês. Aproveitando, fazendo um parênteses assim, eu acho que o último filme bom que eu assisti de verdade, eu disse para outro dia para a pastora isso. Esse cara, quando passar dessa para melhor, vai fazer uma falta retada, que é um dos poucos que ainda faz filme bom. Foi o filme do Tom Cruise, Maverick. Vocês já assistiram? Que é a sequência do Top Gun. O filme é perfeito. E para mim, que amo cinema, uma das coisas melhores daquele filme é que ele consegue fazer cenas de jatos, de caças, sem usar CGI. Só aquele cara para fazer isso. Faz tempo que eu não assisto. Irmão, tem hora que eu estou assim, assistindo um filme com ela, eu digo, que filmezinho ruim, rapaz, esses filmes estão caindo de um jeito. Sim ou não? Rapaz, assistir filme bom. E agora ainda tem a lacrate para piorar o negócio, né? Nos filmes, ainda tem a lacração nos filmes para tornar nós pior. Mas assim, vamos voltar agora. Nós vimos uma cena no início deste filme aqui, e agora está aqui no final, e vamos voltar para a cena final. Olha a perfeição do texto, volta lá. Às vezes, meu Deus, olha como é perfeito. Alguém ama a palavra? Vamos voltar para onde começamos. A gente voltou. O final do filme é o começo. 2 Timóteo, capítulo 1, verso 7 diz: pois Deus não lhe deu, diga seu nome. Pois Deus não lhe deu um espírito que produz temor e covardia, mas sim um espírito que lhe dá, number one, poder. Qual é o primeiro? Segundo, amor. Qual é o terceiro? Qual é o terceiro? Vamos lá. Enquanto falamos sobre o medo, nós falamos que o medo, ele rouba a ação, ele nos subtrai. Olha o Espírito que Deus nos dá. Ele não rouba a ação, ele nos dá poder para agir. Alguém pode dizer aleluia? Nós falamos que o medo, ele contamina. Sim ou não? Nós recebemos um Espírito que nos dá amor. O amor, ao invés de contaminar, ele é contagiante. Amém? A Bíblia diz, aquele que ama
Aquele que ama conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus. E a Bíblia diz, e aquele que é amado, aquele que reconhece que é amado, ama os outros. Está escrito na Epístola de João. Alguém pode dizer aleluia? Aí a Bíblia diz, por quê? Porque Deus nos amou primeiro. Porque somos amados por Ele, nós conseguimos amar as outras pessoas. Alguém pode dizer aleluia? E o que acontece com o medo no coração da pessoa? Estabiliza ela. Sim ou não? Você recebe um espírito e te dá o quê? Sua vida está sob seu controle. Você não pode ficar suando frio, dando tremedeira nas pernas e dizer, eu não consigo fazer. Você consegue. Você consegue. Olhe nos meus olhos hoje, você consegue. Porque você não recebeu um espírito que lhe tira o controle. Você recebeu um espírito que lhe dá autocontrole. Você tem domínio sobre suas próprias emoções. Alguém pode dizer aleluia? Alguém pode dizer glória a Deus? Alguém pode dizer aleluia? Alguém pode dizer glória a Deus? Diga, eu consigo. Porque você recebeu poder, amor e autocontrole. Todas as três coisas são inversas. É o oposto do que o medo faz. Alguém pode dizer aleluia? Diga comigo, fez sentido. Glória a Deus. Ok, vamos ficar de pé e vamos orar juntos em nome de Jesus. Deus te abençoe essa noite, diga amém. Feche seus olhos onde você está. Eu creio, como diz aquela canção do Fernandinho que diz assim, o mesmo Jesus que andou pela Judeia, o mesmo Jesus que andou pela Galileia, o mesmo Jesus, ele está hoje aqui. É o mesmo. A Bíblia diz que ele andou por toda parte fazendo o mal. Não, fazendo o quê? Porque ele é o amor perfeito comigo, ele é o amor perfeito. E a Bíblia, e a quem foi que ele... Então, ele amou as pessoas. Ele amou a mim e a você. E ele não atacou as pessoas, ele atacou o diabo. A Bíblia diz, ele libertou as pessoas da opressão do diabo. Jesus não está aqui hoje para atacar você. Ele está aqui para atacar seu medo. E dizer, este medo que você está sentindo, não fui eu que coloquei ele aí. Ele não vem de mim. Não aceite nada que não é de Deus na sua vida. Amém? Querido Jesus, nós cremos que o Senhor está hoje aqui. E da mesma forma que o Senhor andou pela Judeia, pela Galileia, que o Senhor andou por toda parte fazendo bem, o Senhor está aqui hoje no meio da sua igreja, fazendo bem. Hoje o Senhor está aqui liberando a sua palavra de vida. E nós estamos hoje aqui declarando aquilo que cremos. Que nós não vamos temer, não vamos, meu Deus, nos amedrontar, não vamos, meu Deus, tremer diante dos nossos inimigos. Porque não importa aquilo que temos, o que importa é quem nós temos. E nós temos a Ti, Jesus. Tu és o Deus das nossas vidas. O Senhor está do nosso lado. O Senhor está do meu lado. Na verdade, a Tua palavra diz que eu habito em Ti e o Senhor habita em mim. Tu és o perfeito amor, Jesus. Tu és o perfeito amor. E Teu amor hoje, aperfeiçoado em mim, lança fora todo medo. Hoje eu tomo a decisão de não manter na minha vida aquilo que não vem de Ti. Este medo não vem do Senhor, não tem base na Sua palavra. Pelo contrário, Tua palavra o tempo todo diz, não temas, não tenha medo. Meu Deus, hoje o Senhor está dizendo, ainda que tenham carros, cavalos e o exército seja maior que o seu, o que importa é que Deus está contigo. Jesus foi por toda parte fazendo bem, porque Deus era com Jesus. E o Senhor hoje é comigo para desfazer as obras do diabo, para quebrar toda a opressão do diabo. Hoje eu rejeito todo medo, esta ação espiritual sobre a minha vida emocional, sobre as minhas emoções, sobre os meus pensamentos. Eu rejeito, eu digo não, basta, chega, encerra aqui hoje, em nome de Jesus.
Eu declaro quebrado todo o poder do medo em minha vida. Toda a opressão do medo, toda a regência do medo sobre as minhas emoções, que estava me paralisando, subtraindo a minha ação, me impedindo de agir, roubando o meu potencial. Hoje eu digo não em nome de Jesus. Não aceito aquilo que vem do diabo, aquilo que vem do pecado, que vem das trevas. Eu não aceito nada que não vem de Deus sobre a minha vida. Hoje eu anulo pela fé, no nome de Jesus, eu anulo todo o espírito do diabo que vem tentando achar espaço na minha vida, de tentar me oprimir por causa deste medo. Hoje eu digo basta, você não vai oprimir a minha vida, porque eu não tenho mais nada contigo. Eu pertenço a Cristo Jesus. Eu sou do Senhor. Quebro hoje toda ação do medo que vem para contaminar o meu coração e a minha linguagem. A minha linguagem a partir de hoje não será de medo, será de fé. Eu vou confessar que Deus está comigo e que eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Eu não faço mais declarações de medo ou de dúvida. A minha declaração é de fé. A minha palavra concorda com a palavra de Deus. Eu digo aquilo que Deus diz. E Deus diz: não tenha medo. Hoje eu anulo todo o poder do medo que desestabiliza as minhas emoções, que gera em mim certos sentimentos, que geram em mim certas emoções, que geram em mim certas ações até no corpo, no físico. Meu Deus, até doenças já se manifestaram por causa do medo. Mas hoje eu não aceito mais. Hoje eu tomo minhas emoções, meus sentimentos, o meu corpo sobre o meu controle. Porque o Espírito do Senhor me traz autocontrole. Eu não me desestabilizo mais. Eu não perco o controle da minha vida. Eu continuo saudável no corpo, na alma e no espírito para a glória de Jesus. Estou hoje sendo aperfeiçoado em seu amor. E o seu amor perfeito lança fora todo medo. Hoje, pela fé, eu declaro, começa a minha libertação, para eu viver completamente livre de todo medo, livre de todo medo, livre de todo medo, livre de todo medo, em nome de Jesus. Levante as duas mãos para os céus e diga assim: Senhor Jesus, hoje, por meio da fé, eu declaro o que diz a sua palavra. Hoje eu sou aperfeiçoado em amor. Teu amor perfeito lança fora todo medo. Todo medo não permanece em minha vida, porque eu estou em Cristo. E hoje o Senhor Jesus quebra toda a opressão do diabo. Eu estou livre em teu nome, Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, aplauda forte ao Senhor. Amém. Quantos receberam essa palavra? Diga aleluia. Ok. Então lembre-se, suas palavras revelam do que você está cheio. Então a partir de hoje se encha da palavra e comece a confessar as palavras da fé. E uma das confissões que você deve fazer sempre é que suas emoções estão sob o seu controle. Elas não estão soltas, não, está sob o seu controle. Se seu espírito está firme em Deus, então suas emoções precisam seguir o seu espírito. Posso ouvir um glória a Deus? Glória a Deus. Amém. Você não vive pela sua alma, nem vive pelas suas emoções. Você vive pela sua fé em Jesus Cristo. E todas as outras coisas na sua vida se alinham com esta palavra. Amém? E se você tem um desafio agora para enfrentar, vá pela fé. Você tem uma prova de vestibular para fazer, você tem uma prova de direção, se você tem um concurso para realizar, uma promoção no seu trabalho, uma empresa para abrir, uma mudança de endereço, faça. Eu sei que não é fácil a mudança, porque a mudança parece que o chão está saindo debaixo dos nossos pés. Porque nós gostamos de segurança, nós gostamos de coisas que temos o controle. Mas, meu irmão, pode ter certeza que quando o chão sai debaixo dos seus pés,
é quando Deus tira o teto sobre a sua cabeça. É a hora que você mais cresce na sua vida. Quem pode dizer glória a Deus? Amém. Aplauda forte a Jesus, ele é digno. Amém. Glória a Deus. Então, vamos encerrar este culto entregando nossos dízimos e ofertas. Para você que está recebendo pela transmissão, vai aparecer um QR Code na sua tela. Aproxime o seu celular. Você será conduzido a uma página segura onde você poderá entregar seu dízimo e sua oferta. Os que estão aqui de forma presencial, atrás das cadeiras tem envelope. E nesse envelope tem um QR Code. Aproxime o seu celular, você também poderá entregar a sua oferta como você desejar. E lá atrás nós temos as maquinetas. Fique à vontade, mas vamos plantar uma semente no altar do Senhor. Entregue hoje sua oferta de todo o seu coração. Seja generoso na casa de Deus. Você tem seu dízimo, traga também. E vamos louvar ao Senhor, em nome de Jesus. Vamos ficar todos de pé. Querido Senhor Jesus, te agradecemos pelas ofertas que são colocadas hoje diante do Senhor. Sementes plantadas no solo fértil do teu reino. Cremos na multiplicação de cada semente. Cremos que o Senhor é o provedor da nossa vida. O Senhor tem sustentado a nossa casa, a nossa família. Tem abençoado a obra das nossas mãos. Abençoado nossos negócios, empresas, trabalho. Cremos, Senhor, que vamos viver debaixo da tua bênção e da tua prosperidade. Porque fazemos a confissão da nossa fé, de que o Senhor é o Deus que se alegra, como diz a tua palavra, com a prosperidade do teu servo. Tua palavra ainda diz que a bênção do Senhor é que enriquece, e com ela não acrescenta dores. O Senhor tem abençoado nossa vida com paz, com vigor, com saúde, e declaramos hoje, mais uma vez, que o Senhor é o nosso bom pastor, e de nada temos falta. Obrigado para a tua glória, em teu nome, Jesus. Amém e amém. Alguém pode dizer aleluia? Quantos foram abençoados essa noite? Amém. Então não falte, próxima quarta-feira, nós vamos continuar essa série de mensagens sobre fé para a nossa cura emocional. Deus está nos tratando na alma para que possamos ter uma vida espiritual mais sublime e possamos viver de fato como filhos de Deus. Amém? E domingo nos vemos às 9 da manhã. Levante suas mãos. Que o amor de Deus, o nosso querido Pai, e a graça de Jesus, seu lindo Filho, e a comunhão do Espírito Santo esteja hoje com a sua vida, hoje e para sempre, em nome de Jesus. Um beijo no coração e que a graça esteja com você. Até domingo, 9 da manhã.